Nós estamos criando uma situação já há algum tempo que ela é responsável pelo nosso sofrimento atual. O nosso sofrimento com o Bolsonaro e com o crescimento da direita. Vocês estão vendo um vídeo do professor Paulo Graudelli, que já é relativamente antigo, ele tem 2 anos já. Foi feito em pleno governo Bolsonaro, mas acho que segue perfeitamente atual. Há uma série de elementos que nos levaram a ver a direita ganhar governos em vários lugares do mundo. E eu não estou dizendo da direita neoliberal, estou dizendo da direita que reagiu contra o neoliberalismo, que é essa direita do Viktor Orbán, do Netanyahu, do Bolsonaro, do Trump. Essa direita cresceu, não agora, nos anos 2000. Ela é preparada lá atrás, no final dos anos 90. E ela é uma direita que cresceu em cima de uma certa estupidez da esquerda. Qual estupidez? A ideia da esquerda de que tudo que vem pela esquerda é perdoável. Como associar o discurso de sustentabilidade com a sua postura de dizer que faria novamente o Belo Monte, tem sido criticado por Marina, e as associações, as alianças do agro, de pessoas que têm agenda antiambiental? Você é muito jovem, você vai viver um período que eu serei criticado porque fiz Belo Monte fio d'água. O lago de Belo Monte hoje é um texto que estava previsto no projeto e nós fizemos ela fio d'água exatamente para evitar que houvesse lago. A maior cheia de Belo Monte, a maior lago, é a cheia da chuva de Belo Monte. Quando tiver problema energético nesse país, você vai ver as pessoas criticarem que o Lula foi irresponsável, que o Lula fez uma hidrelétrica fio d'água, que poderia ter feito um lago como Itaipu, e nós não fizemos, e daqui para frente não será possível fazer mais. E nas universidades, nas escolas, nós começamos com uma certa condescendência que nos levou a ter entre nós, na esquerda, uma camada de gente emburrecida, a ponto do Fernando Henrique ter falado uma frase em meio dos anos 90 que era verdadeira. Ele falou: não é preciso ser burro para ser de esquerda. Ou seja, estava se generalizando a ideia de que ser de esquerda era ser burro. E isso foi ampliando, e muita gente na direita, que é estúpida, cresceu em cima disso. Então, hoje nas universidades, em várias escolas, há o reflexo disso. Ou seja, o militante de esquerda, ele chega para o professor de esquerda e ele se dá o luxo de não estudar, de falar que não quer ler, de não fazer prova, de chamar o professor de elitista se o professor puxa ele para fazer prova, e tudo é perdoado nele. Por quê? Porque ele é parceiro do professor, ele tem a mesma visão política do professor. Que bonitinho! E aí foi se gerando o quê? Uma camada de estúpidos na esquerda. E a direita cresceu em cima disso. MBL cresceu em cima disso. Pondé cresceu em cima disso. MBL era um bando de estúpidos, mas eles iam no diretório estudantil de gente de esquerda e mostrava que eles eram mais estúpidos. E eles fizeram isso várias vezes. Pondé também. Por quê? Porque a culpa é nossa.
A culpa é da esquerda, que parou de cobrar a si mesma e começou a se relacionar a partir da capa política e não a partir da competência. Nossa, dona Rita, que lookinho diferente hoje. Ah, Isa, tudo indo pras cucuia, né? Resolvi experimentar alguma coisa diferente. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é Tragédia no Rio Grande do Sul ou Projeto de Morte. Bom, Então hoje, já aqui com a esquerda reflexiva, nós cortamos isso. Aqui o carinha vem falar para mim que uma Rita Von Cabrita, mas ela é importante para a esquerda, ela falou muita coisa de esquerda contra o Bolsonaro, então ela agora está liberada de explicar Paulo Freire errado. Então, é justamente sobre isso que eu queria falar. A Rita Von Cabrita publicou um vídeo longo nos últimos dias sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que ela, por alguma forma, algum malabarismo, ela não quer chamar de tragédia. Eu não vejo problema nenhum nisso, em chamar de tragédia. Mas o problema é que ela pinta um quadro em que joga a culpa no que aconteceu exclusivamente para a direita. Ela faz uma descrição muito detalhada de todos os absurdos que os políticos de direita fizeram, e fizeram muita coisa mesmo. Mas não atribui a devida culpa também ao pessoal do outro lado. E isso é um tanto quanto emborrecedor, porque a problemática ambiental tem que ser vista de um ponto de vista mais amplo, ou então a gente termina num discurso maniqueísta que não nos leva muito para frente. E é sobre isso que eu quero conversar, sobre essas pessoas que fazem falcatruas. É exatamente porque isso existe na direita e na esquerda e é preciso parar. Se não para na direita, na esquerda é preciso parar. mas eu estou há um tempo me dedicando a compilar, né, uma série de referências para poder falar sobre alguma coisa que desde as inundações e enchentes no Rio Grande do Sul me pegou muito, né? E eu tento dizer isso já no título desse vídeo. Quando a gente tem um título duplo, né, Tragédia no Rio Grande do Sul, ou um projeto de morte, uma política de morte, é porque a gente não pode chamar o que aconteceu no Rio Grande do Sul de tragédia. Uma coisa que nas artes cênicas a gente passa algum tempo do curso, né, pensando, estudando, vendo, é que a tragédia grega, esse gênero que a gente assim chama, ela tem características que as distinguem de outros textos do gênero dramático, né? A tragédia não é um drama, não é uma farsa, não é... Agora, a gente chama a tragédia grega de tragédia porque aquilo que acontece, a ação que é posta em curso, né, na encenação, ela não pode ser evitada, ela não pode ser contornada. Pois é aí nesse ponto que eu discordo da Rita, quando ela diz que isso não pode ser chamado de tragédia porque poderia ser evitado. Or, the Brazilian rainforest tipping so it's, just becomes a grassland. I mean, all of these things, we are right on the edge of all of these things, right? And these tipping points is not like just one tipping point. It's this whole sequence of cascading tipping points. One leads... Vocês estão ouvindo a fala do professor Elliot Jacobson, que é um dumerista que acredita no colapso climático e no colapso da civilização. Vamos ver o que ele fala sobre a evitabilidade ou não desse colapso. E a tragédia, eu uso a palavra tragédia tranquilamente, no Rio Grande do Sul, faz parte do colapso climático e também do colapso da civilização. To the next and the next. So, so we're right on the edge of that, right? And when that process really gets... O professor enfatiza que a gente está próximo de vários limites. O limite de inflamabilidade da floresta amazônica, o colapso dos oceanos, o derretimento do Ártico, uma série de limites. A gente está se aproximando de uma série de limites que, à medida que você ultrapassa um desses limites, a gente
tem um enlouquecimento da temperatura e das emissões de carbono muito maior do que agora, e assim a gente ultrapassa todos os limites, como uma sequência de dominós que levam a um processo inevitável de colapso, que leva ao colapso da civilização. Going. When the first big one hits, right, then we're going to have this Series of them. yeah, series very quickly unfolding, and it's truly going to be ugly for the planet. It's sad. I mean, my thing is that it's sad. You talked about a pessimist. I'm not a pessimist, but I am sad. I'm deeply, deeply sad about the loss of humanity, the loss of human legacy, you know, all the beauty that humans have created. Ele enfatiza que no momento que a gente cruzar esse primeiro limite, todos os outros vão ser cruzados em sequência, e ele fala disso com muita tristeza pela perda do legado humano, da arte, da cultura, que tudo isso vai pelo ralo na sequência. Was this avoidable? No. No. Então o entrevistador pergunta se o colapso ambiental e o colapso da civilização seria evitável. E ele diz que não. Mas ele não diz que não por causa da extrema-direita brasileira, por causa do Bolsonaro. Ele nem está acompanhando isso, ele está do outro lado do mundo, mora nos Estados Unidos, na Califórnia. Ele fala sobre o quadro geral. E isso está em contradição com o que a Rita acaba de dizer. Absolutely unavoidable at this point. No, I mean at this point. But was it avoidable? Like if 100 years ago mankind Well, did something? no, it was not avoidable as soon as we discovered that we could use oil. Então ele completa dizendo que o nosso destino estava selado a partir do momento que a humanidade aprendeu a extrair energia a partir do petróleo. Depois que isso aconteceu, nada mais poderia ser evitado. O processo de destruição, de autodestruição da humanidade era inevitável. Once we found oil, it was all over. It was done. Uma vez que descobrimos o petróleo, já estava tudo acabado. E a questão é que quando a Rita fala que a tragédia era evitável e que ela é culpa da extrema-direita, ela faz uma simplificação que leva à ridicularização da situação, né? Os bolsonaristas falam, então agora o mundo está acabando por causa do Bolsonaro, o mundo está acabando por causa do Eduardo Leite, e não é absolutamente verdade. É verdade que eles tornaram a situação atual, local, um bocado pior. A tragédia no Rio Grande do Sul talvez tivesse sido substancialmente menor nesse exato momento, se o desmonte ambiental não tivesse sido tão profundo no Rio Grande do Sul. Mas as tragédias estariam acontecendo, sim, de um jeito inevitável. Isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer. Não basta apenas fazer um discurso completo detonando a direita e não ter a visão completa da coisa. Senão, o povo percebe que isso não faz sentido e com isso a gente termina favorecendo o desenvolvimento da direita, como destacou mais acima, mais no começo do vídeo, o professor Paulo Giraldelli. Tem a ver com o desígnio divino de deuses, ela tem a ver com a hematopoiesis, né, essa coisa ligada ao sangue do herói, às famílias, às tradições, às cidades-estado. Pois é, justamente. Você ter... imagine um Deus criador, né? Você ter um Deus que enterrou tanto petróleo para a gente poder queimar, um petróleo suficiente para destruir o clima do planeta, seria um desígnio divino, né? Ela fala das tradições também, e a gente está falando agora da tradição de queimar petróleo. E é isso que de fato está nos levando ao colapso climático e o colapso da civilização. Vale a recomendação do Nietzsche, O Nascimento da Tragédia. Isso que a gente chama de tragédia é algo incontornável. O Édipo rei vai matar o pai e desposar a mãe. E ainda que ele fuja da sua cidade natal para evitar essa tragédia, o seu destino está traçado e não há nada que possa ser feito. O nosso destino está traçado e não há nada que possa ser feito.
Essa é a realidade, infelizmente. O vídeo de hoje é para mostrar que o que acontece no Rio Grande do Sul é reflexo e resultado de um projeto. A crise climática é o nosso cenário, já temos o aumento de mais de 1,5 grau nos oceanos e vamos lidar com eventos extremos de forma cada vez mais frequente. Agora, o Brasil é um dos países do mundo que tem ponta de lança no que diz respeito à ciência climática. Nossos pesquisadores, cientistas, doutores, eles são referências mundiais no que... Eu, quando digo que nada pode ser feito para evitar o colapso climático, o colapso da civilização e a extinção da espécie humana. Mas é claro que a gente pode fazer muitas adaptações para que a nossa vida nos próximos anos, enquanto esse colapso se inicia, seja a melhor possível e, sem dúvida, a extrema-direita está fazendo um desserviço horrível, né? Enquanto a gente está vivendo o colapso climático, o colapso ambiental, eles estão acabando com a legislação ambiental e aí a Rita está muito certa em destacar todos os pontos, em elencar, em detalhar todos os pontos em que a direita está sendo horrível. O problema é achar que os nossos cientistas climáticos seriam capazes de evitar essa tragédia, que não é o caso. Os traumas gerados em seres humanos, a desgraça que se abate sobre uma série de pessoas que poderia ser evitada se quem não estivesse governando o Rio Grande do Sul não fosse aliado a um projeto de morte. Aí que tá. Ela devia falar que a tragédia poderia ser amenizada se quem está governando o Rio Grande do Sul não fosse aliado de um projeto de morte. O que eu vou tentar mostrar aqui é como o MDB, do atual prefeito de Porto Alegre, do Sebastião Melo, ou o PSDB do Eduardo Leite, não estivessem fazendo a gestão daquelas vidas e territórios, uma quantidade infinita da desgraça poderia ter sido evitada. Aí sim, agora melhorou um pouco. Eduardo Leite, a sua gestão, é responsável por desmontar um código florestal em quase 500 itens. Em 2019 foram 480 pontos do código florestal desmontados. Certo, isso é abominável, mas a gente não pode se esquecer que o Aldo Rebelo desmontou o Código Florestal brasileiro bem no governo Dilma. E qual foi a oposição que Dilma fez aquilo? A gente não pode se esquecer, para ficar só no Rio Grande do Sul, que Maria do Rosário foi uma grande defensora de Belo Monte, que foi uma tragédia ambiental gigantesca. A gente não pode esquecer do tanto que o Lula e o PT sempre se apoiaram muito nessa ideia do agronegócio desde o seu primeiro governo, fortalecendo esse pessoal que está agora atacando o Código Florestal do Rio Grande do Sul. Então, você vê que a tragédia ambiental tem muito do dedo da direita, mas a esquerda também não é inocente nisso não. E essa autocrítica é fundamental. Isso que o professor Paulo Graudelli falou no começo, de que tudo que vem da esquerda a gente aceita, não pode ser tolerado mais. Olha, gente, eu não gosto muito do personagem que o cara criou, que é essa Rita, mas vamos lá. Ela se coloca como uma pessoa de esquerda e ela traz a discussão do debate do que ocorreu, da tragédia ou não tragédia, mas do que ocorreu lá no Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Sul, como uma catástrofe que foi programada. A gente sabe, pelo menos pelo que eu tenho entendido no canal aí da ecologia, do grupo aí da ecologia, uma série de medidas não foram adotadas e uma série de medidas anti-ecológicas foram processadas, foram feitas, a própria mata ciliar, aquele problema todo, enfim. Então, era uma tragédia anunciada, até onde eu entendi, Então, ela está falando algo que é mais ou menos razoável. Só que ela traz toda essa discussão e puxa para o cenário que nós estamos num cenário de eleição.
Então, ela traz a questão para o campo partidário, para o campo político partidário, né? Então, ela trata, ela dá nomes, ela cita pessoas, e como ela tem essa característica de esquerda, né? Ela é identitária, mas ela se assume como de esquerda, então ela tenta fazer a caveira da direita e poupa um pouco a esquerda. Mas eu estou entendendo que faz a caveira da direita partidária e poupa um pouco a imagem da esquerda partidária. Ela aborda o neoliberalismo um pouco, né, como pano de fundo, mas eu acho que o neoliberalismo, enquanto expressão política do capitalismo propriamente dito, e da evolução que o capitalismo teve nesses anos todos, que é o eixo e o centro da questão. E o posicionamento de esquerda e de direita não se restringe a partidos, tá? Por exemplo, se fosse fazer uma crítica ao partido de esquerda, ao PT e adjacências, eu acho que é muito mais grave o distanciamento que o partido teve dos movimentos populares, do fomento aos movimentos populares, da articulação de base, né? Então, quando a política se restringe ao campo parlamentar, ou mesmo ao campo executivo da política, aí a gente fica refém do sistema, porque o sistema é eminentemente capitalista e neoliberal. Ora, é o sistema que propicia todo o dano que a gente está vendo, social e ecológico. Econômico, ecológico, enfim, né? Então, a gente fica meio que chovendo no molhado. Por quê? Porque ela puxa a discussão para o campo partidário com vista nas eleições. Há uma mensagem aí, e eu não sei se ela faz isso conscientemente ou se ela faz isso deliberadamente mesmo. Quer dizer, aliás, se ela faz isso deliberadamente ou inconscientemente, né? Nós temos que saber, precisamos saber essa distinção. Eu acho que nós sabemos, né? Porque eu creio que aqui todo mundo sabe. Mas se ela poupou, se ela não poupou, fica muito, a meu ver, em função do foco nas eleições. Não sei se isso é positivo ou negativo. Eu acho que, dependendo, se a pessoa não tem esse nível de crítica, eu acho que fica negativo, né? Você resumir a questão política, ecológica, ou mesmo do que aconteceu lá, ao âmbito partidário. É muito maior, infelizmente, né? É muito maior. Desculpa, Tony, mas se não abriu até agora, vamos lembrar que o público dela é identitário. E abre olho de quem essa altura do campeonato? Beleza, mas o professor já falou muito sobre isso. Não tô falando que não é válido o Rodolfo colocar ali o vídeo, não, porque a análise do Rodolfo é em relação ao que ela fala sobre catástrofe. Mas abrir o olho de quem, cara pálida? Ela é só mais uma identitária. Só mais uma identitária. Eu tô fazendo questão de nomear os partidos e as pessoas porque 2024 é um ano eleitoral e é importante que a gente tenha dimensão do que está acontecendo no Brasil. Pois é, todo mundo que ela está nomeando, todos esses partidos, essas pessoas são abomináveis. Essas pessoas têm que ser varridas para fora da política. E o que eu estou fazendo agora é enfatizando a necessidade de ver o cenário mais amplo ainda, não o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Por quê? Primeiro que não basta ser de esquerda e se identificar como esquerda para achar que essa pessoa está habilitada para lidar com a problemática climática, que não é verdade. E outra coisa, mesmo que os melhores governantes da esquerda, as pessoas com as melhores opções cheguem ao poder, as tragédias vão continuar acontecendo e as pessoas precisam saber disso, porque vai que a gente consegue eleger um pessoal muito bom
e as tragédias aconteçam, e elas vão acontecer, e aí, como é que a gente fica, né? Vão falar, olha aí, ó, agora com esse pessoal no poder, as coisas ruins continuam acontecendo. A gente precisa saber que as coisas ruins vão continuar acontecendo de toda forma, e a gente precisa eleger as melhores pessoas possíveis para que o nosso sofrimento seja o menor possível nesse primeiro momento, enquanto ainda dá para amenizar um pouco as coisas. Depois... O que a gente precisa entender, o que é para ficar explícito, é que não existe direita moderada no Brasil. É que não existe direita civilizada no Brasil. Pois é, esse é outro ponto em que eu discordo da Rita. Ela diz que não existe direita moderada no Brasil, e eu acho, na verdade, que existe. E ela é o Lula. O que não existe no Brasil é a esquerda. Porque olha só, vejam bem, essa situação do Rio Grande do Sul, o que ela exige nesse exato momento? Uma imensa reforma agrária no Rio Grande do Sul. A gente tem que pegar aquelas terras todas e redividir aquilo tudo, né? Porque boa parte do estado está inviável climaticamente e vai permanecer inviável, porque as chuvas lá serão imensas, querendo ou não, tá? Então, um monte de lugar onde tem gente morando não vai dar para o pessoal continuar morando. Eles vão ter que se mudar para outros lugares, que são os lugares viáveis. Só que esses lugares viáveis têm donos, tem fazendas, tem grandes proprietários de terra. O que a gente precisa? A gente precisa dividir aquela terra toda, onde dá para viver, para que todo mundo no Rio Grande do Sul possa viver num lugar adequado. Quem é que está defendendo isso? Quem é que está falando nesse exato momento em reforma agrária no Rio Grande do Sul? Essa sim é uma bandeira de esquerda. Tem alguém na defesa dessa pauta? Tem alguém falando em reforma agrária? Não tem. Então é isso que eu digo, não existe esquerda no Brasil. Quer dizer, até existe, mas nos espaços de poder é que não existe. Mas a gente ainda tem problemas na União, no governo da Frente Ampla. Na hora que ela vai fazer uma crítica ao governo federal, ela chama de o governo da Frente Ampla. Ou seja, livra a cara de Lula e do PT. É Frente Ampla? Tudo bem. Mas quem está em cima, quem está na frente, é o PT. Não tem jeito, não tem como fugir disso. O Alexandre Silveira, que é do PSD... E que foi escolhido ministro das Minas e Energia por quem? Que está como atual ministro de Minas e Energia, deu aquela declaração estapafúrdia, escabrosa, de que o Brasil iria explorar petróleo até que a gente tivesse o IDH de países desenvolvidos. E aí Lula falou o que quanto a isso? Qual é o posicionamento do Lula sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas? Procure saber! Qual será o IDH da Arábia Saudita? Qual será o IDH de Macaé, que era a cidade, ponta de lança do petróleo no Rio de Janeiro? Qual é o IDH do Rio de Janeiro, que há décadas recebe os royalties do petróleo no país? Então, meus anjos, não é a exploração do petróleo que pode aumentar o IDH. É política pública eficiente, é distribuição de renda, é investimento massivo em saúde, educação, cultura, lazer, moradia, e nada disso está acontecendo nem no horizonte para acontecer. Ô dona Rita, por que você não fala em reforma agrária? A Magda Chambriard, que agora é a atual presidente da Petrobras, ela acaba de assumir uma nomeação do Lula. Ela deseja que a gente explore petróleo na Amazônia. Pois é. Então agora, com quase meia hora de vídeo da Rita, o nome do Lula é citado nessa história toda, né? Lá no finalzinho. A gente explore petróleo no bioma mais delicado do país e mais crucial, que a gente explore petróleo em terra indígena, em Foz de Rio. O Juliano Bueno de Araújo, que é diretor técnico do Instituto Internacional Araiara e também do Observatório de Petróleo e Gás, disse que o Brasil não pode aumentar essa fronteira de exploração, que a gente já é capaz de ser autossustentável, já somos autossuficientes em petróleo.
Qualquer investimento hoje em novos poços de petróleo vai gerar os primeiros barris daqui a 7 anos, quando todos os órgãos mundiais já programaram para que a gente não use mais petróleo. Ou seja, a gente tem diante de si a grande chance de se tornar um pária mundial. E o nosso ministro de Minas e Energia e a presidenta da Petrobras estão assinando embaixo desse projeto, que a gente seja o país do passado. E boa parte daquilo que a gente chama de esquerda tá ok com isso. Então vocês veem que a direita é horrível, a direita é nojenta, é abominável. Mas a esquerda também precisa fazer autocrítica. O plano é que a gente se torne, ainda no final desta década, o 4º maior produtor de petróleo do planeta. Como é que a gente pensa futuro se a crise climática já nos mostrou que o combustível fóssil é o fim do mundo? A gente tem no Brasil 72 novas termoelétricas a gás natural, 2 a carvão mineral. Se todas elas forem acionadas, a gente passa de um país de matriz energética limpa para um... Não, Rita, não é limpa. Nossa matriz energética não é limpa. Eu tô aqui, olha, Belo Monte, bem aqui atrás de mim. Deixa eu mostrar pra vocês. O pessoal fala, Rodolfo, você só pensa em Belo Monte, mas não tem jeito aqui, ó. Eu tô lavando louça e eu tô vendo aqui, ó, o Rio Xingu aqui na minha frente, né? Atual Lago de Belo Monte, causando desmatamentos horríveis, emitindo metano, expulsando e destruindo a vida de povos tradicionais. Então, não é limpa a energia de Belo Monte. E ela tá aqui na minha frente, né, o tempo inteiro, para que eu nunca me esqueça disso. Qual agenda pode ter o poder público senão a preservação do bem-estar do povo? Esse vídeo é para gerar informação e repercussão, mas também para causar ódio. E que você... Ódio é bom e eu gosto. Aquele que é direcionado contra a injustiça social, contra a direita escrota, contra os destruidores do meio ambiente. O meu vídeo é para ampliar ainda mais o espectro sobre o qual devemos direcionar esse ódio. Você usa esse ódio para se organizar e produzir mudança nessa sociedade. Esse é também um ano de eleição. Todos esses partidos que eu nomeei aqui e que estão de mãos dadas com a destruição das nossas vidas, não podem receber os nossos votos das nossas famílias. E aqueles partidos que consideramos de esquerda e que geralmente aos quais destinamos nossos votos também tem que ser instigados, questionados, pressionados a modernizar ainda mais o seu discurso para que a gente fuja de novos Belo Montes e novas Magda Chambriás na Petrobras e novas frente amplas com gente que vai levar um ministro das Minas e Energia como esse Alexandre Silveira ao poder. Porque vocês sabem que a Ferrogrão, por exemplo, que corta a Amazônia de norte a sul, destrói a maior floresta tropical do mundo e vai levar o Brasil inteiro a uma situação de colapso climático muito, muito pior do que a gente está vivendo agora, também é defendida pela esquerda. Vai ver a posição de Lula em relação à Ferrogrão. Te peço para traduzir esse conteúdo para os seus círculos de influência. Legal, dona Rita, é isso aí. Não apenas traduzindo, mas também corrigindo, criticando e ampliando. E que a gente consiga, né, um cenário melhor no futuro. Por hoje é só, ficamos por aqui. Mês que vem a gente se vê no próximo vídeo longo. Beijinho, tchau. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.